Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Gabriel Figueiredo, estou aqui para gravar mais um vídeo do canal Rubiscos para vocês. E no vídeo de hoje, com toda certeza, se você é uma pessoa que costuma navegar pela internet, deve ter ouvido inúmeras vezes a expressão homem alfa, utilizada para se referir a homens ditos de valor, que esbanjam masculinidade e, assim como os lobos, são líderes natos. Eles estão sempre prontos para proteger a si mesmo e a sua fêmea. Vários desses discursos de coaches utilizam da biologia para defender um papel natural do homem como forte e provedor e da fêmea como indefesa. Mas será que a natureza é assim mesmo? Será que o tal macho alfa realmente é o mais comum dos grupos sociais? É isso que veremos no vídeo de hoje. A ideia de um homem provedor, líder e forte é muito inspirada na visão que temos dos lobos, que, como todos sabemos, vivem em matilhas guiadas por um macho alfa, que é o lobo mais forte, agressivo e dominador, certo? Errado! Por muito tempo, os pesquisadores utilizaram os termos alfa e beta para se referirem a indivíduos dentro da alcateia de acordo com o grau hierárquico observado nesses animais. Contudo, esses termos já caíram em desuso. A distinção entre lobos alfas e lobos betas surgiu a partir de pesquisas que foram realizadas através de observação de grupos destes animais, onde de fato observava-se que os lobos mais fortes e agressivos realmente eram aqueles que tomavam o papel de líder. O problema é que essas observações eram feitas com animais em cativeiro. Mas ao se observar alcateias reais em seus habitats naturais, perceberam que aquele comportamento visto em zoológicos não era o natural dessa espécie. Afinal, neste espaço confinado, eram colocados diversos animais sem qualquer grau de parentesco. Nos grupos selvagens, existe realmente o papel de liderança, mas esta não é atribuída ao que, por conveniência, vamos chamar de macho alfa. E vejam só, na verdade, é uma fêmea alfa. Acontece que na natureza, as alcateias são verdadeiros grupos familiares, onde um casal de lobos lidera o resto do grupo, que são sua prole. Ou seja, o papel de liderança aqui não cabe necessariamente àquele mais forte, mas simplesmente ao patriarca e à matriarca da família. Além do mais, se engana quem pensa que essa liderança é exercida através da agressividade. As alcateias, na verdade, apresentam uma relação cooperativa. Os lobos são extremamente cuidadosos uns com os outros, e os filhotes mais novos se submetem aos irmãos mais velhos, e todos se submetem ao pai e à mãe. As disputas pela liderança do bando são raras entre esses animais, sendo que quando completam certa idade, os descendentes daquele casal progenitor costumam se desgarrar do bando e ir em busca de parceiros para formarem as suas próprias alcateias. Apesar da ideia comum de que os machos são sempre os dominantes e as fêmeas o grupo delicado e indefeso entre os animais, não parece ser uma regra. Vejamos, por exemplo, os leões. Muito se utiliza da figura destes animais como exemplo de força masculina, um animal forte e belo. O verdadeiro rei da selva, tal qual o grande Mufasa. Mas, se a equipe da Disney quisesse ter feito um filme mais biologicamente correto, ele se chamaria A Rainha Leoa. Afinal, nos bandos destes felinos, as fêmeas que dominam. São elas que caçam grande parte da comida e protegem o território de invasores. Não são raros os grupos de animais que são liderados por fêmeas. Orcas, suricatos, hienas, elefantes e bonobos são exemplos de animais que formam grupos sociais essencialmente matriarcais. Com relação ao Homo sapiens, uma ideia muito falha que algumas pessoas têm é a de tentar determinar o comportamento humano apenas sobre aspectos biológicos, pois a grande maioria das características humanas, especialmente as de caráter comportamental, são decorrentes de uma interação das estruturas biológicas com o ambiente físico e o sociocultural. Os padrões do que é ser um homem ou ser uma mulher não são determinados somente pelo sexo biológico. Este padrão de gênero varia de acordo com a sociedade e a época. A antropóloga Margaret Mead publicou em 1935
um estudo no qual, após observar 3 diferentes tribos em Papua Nova Guiné, ela traz as conclusões de que a ideia de um temperamento mais delicado associado às mulheres e um temperamento mais agressivo associado aos homens não eram características inatas, mas padrões culturais aprendidos e ensinados de geração em geração. Entre os Arapesh, a antropóloga encontrou uma sociedade em que os homens e mulheres apresentavam temperamentos semelhantes, eram pouco agressivos, cooperativos e atentos às necessidades alheias, inclusive dividindo a tarefa de cuidado dos filhos. Os Mundugumor se mostraram um povo mais violento, implacável e guerreiro, mas o temperamento explosivo não diferia muito em razão do sexo. Homens e mulheres assumiam atitudes hostis e havia conflitos por todos os lados. Já entre os Chambuli, algo chamava a atenção. Homens e mulheres apresentavam um comportamento contrário àquele que é visto como normal na sociedade ocidental, onde as mulheres eram dotadas de poder dentro das aldeias, sendo elas que forneciam o alimento à família e tinham a função da caça e da pesca, enquanto os homens se mostravam mais emocionalmente frágeis e se dedicavam mais à arte e aos cuidados estéticos, tanto das suas casas quanto do seu próprio corpo. Como você pode ver, a busca por um padrão masculino ideal a partir de ideias biologicistas é apenas mais um dos típicos casos de tentativas de se valer da ciência para justificar uma ideia equivocada ou preconceituosa. E chegamos ao final de mais um vídeo do canal Rubiscos para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Compartilhe o nosso trabalho com seus amigos e familiares. Nos siga nas nossas redes sociais. Um abraço e até a próxima!